Evangelho de João, capítulo 11, os versos 45 até 57. Diz aqui a palavra do Senhor, João 11, do 45 ao 57. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: "Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: "Que vos parece? Não virá ele à festa?" Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Esse capítulo 11, como você pode perceber, termina como nós lemos. E ele, no seu início, mostrou algumas ações do Senhor, que nós precisamos recordar muito rapidamente. Primeiro, o que o Senhor Jesus acabara de fazer, e o fez demonstrando o seu controle sobre a história. Você se lembra disso? No capítulo 11, o Senhor estava longe do local onde Lázaro adoecera e recebeu uma comunicação: "Olha, teu amigo, a quem amas, Lázaro, está doente." E aí nos dizem os versos 6 e 7. "Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia." E com aquele estudo que fizemos desse texto, aprendemos do controle completo que o Senhor tem sobre a história. O Senhor não sofria das decorrências imprevisíveis da história, como nós sofremos. O Senhor, sim, vivia na história. O Senhor estava, em certo sentido, sujeito às ações das outras pessoas, mas isso não contra ao seu domínio da história, por ser a encarnação de Deus, Jesus Cristo, Deus feito homem. E ele então sabia que coisas aconteceriam e que outras não aconteceriam. Por quê? Porque na sua comunhão plena com o Espírito Santo, lembre-se sempre, Jesus, Cristo, o ungido de Deus, com sua comunhão plena com o próprio Deus, o homem, o Senhor Jesus, sabia de coisas que não estão acessíveis ao homem natural. E ele então mostrava controle sobre a história. Recebe a notícia? Não vamos ainda. E em dado momento, é hora de ir. E vai e demonstra controle sobre a morte. E temos a narrativa do encontro do Senhor Jesus com as 2 irmãs. E no momento mais espetacular, e é esta palavra mesmo a ser utilizada, do capítulo, nós vimos lá no verso 43, que o Senhor Jesus, tendo dito
que estava grato ao Pai por ter ouvido a sua oração, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou dos mortos. Esses dois pontos tão importantes do capítulo 11 têm que estar na nossa memória, tem que estar diante dos nossos olhos agora. O domínio do Senhor sobre a história e assim também sobre os entes, as pessoas, as coisas. E o seu domínio era tal ao ponto de fazer algo que ninguém pode fazer. Fazer um morto, não que acabou de expelir o seu último suspiro, e recebeu uma massagem cardíaca indireta e depois recobre a consciência. Não, um morto de 4 dias. Ser ressurreto da sua condição. Este é o Senhor Jesus. E é diante deste controle do Senhor Jesus sobre a história e sobre a vida, sobre a morte, que nós temos o primeiro ponto a destacar aqui nos versículos 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Espetacular, grandioso. Esperamos que a fé desses tenha sido: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Mas em contraponto a estes, há os do versículo 46. Os outros, porém, que foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E não foram falar com os fariseus para contar notícias boas. Foram contar porque incrédulos queriam provocar nos fariseus as reações que eles gostariam que os fariseus tivessem. Um breve, rápido, curto parêntese. Quando nós nos reunimos nesses dias difíceis, nós temos que estar sempre alerta, sempre preparados. Porque olhando para os olhos dos irmãos, eu vejo gente que eu conheço e estou tranquilo. Mas pode acontecer de vir congregar conosco alguém que nós não conheçamos. E será recebido com grande alegria, não será? Que bom, um visitante. Mas pode ser que ele venha participar conosco apenas para fazer o versículo 46. Ir dizer a outros o que nós temos feito aqui. E observem, não importará a estas pessoas se foram ou não foram coisas boas, se foram ou não foram coisas gloriosas, coisas corretas, não importará. Importará apenas a essas pessoas os seus próprios objetivos. E os objetivos ímpios são egoístas e maus. Mais uma razão para nós sermos muito cuidadosos nesses dias. Sendo cuidadosos, ainda estaremos sujeitos à exposição aos ímpios e maus que vão querer o mal da igreja. Estes homens, estas pessoas, queriam o mal do Senhor Jesus. Neste contexto, nós vemos que há, nos versículos 47 e 48, uma expressão de amor e que é a pior possível. A expressão do amor que mata. Do amor possessivo por aquilo que nós queremos ter, mais do que a tudo, excluído o nosso Deus. 47 e 48, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Atentem, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Observa, por favor, o verso 48. Esses homens amavam algumas coisas. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. O que queriam os fariseus, os saduceus, o sinédrio? Queriam a admiração. Queriam a subordinação do povo de Israel, do povo judeu de então. Queriam dizer e serem obedecidos.
fosse ou não fosse verdade, fosse ou não fosse bom, queriam exercer autoridade sobre um povo e receber deste a plena submissão. Mas, se o deixarmos assim, todos crerão nele, perderão o domínio do povo. Amavam ter esse domínio. O que mais eles amavam? Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, já veremos o restante. Qual é o lugar dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio diante de Judá? É o lugar do poder, é o lugar da decisão política, da pressão sobre aquele que reinava sobre Judá, este submisso ao governador romano. Eles tinham poder sobre o governador romano. Os capítulos que se seguirão, após o 17, nos mostrarão as pressões que esses homens farão sobre judeus e sobre romanos para levarem Jesus Cristo à cruz. Eles tinham esse poder, não queriam perder. Poder sobre o povo, poder político e ainda mais um poder, a própria nação. É o termo que termina o versículo 48. Judá já era dominada, a nação dominada por Roma. Mas ainda havia um rei ali. Mas a religião ainda era permitida. E eles temiam então que com a manutenção do ministério de Jesus, até mesmo a nação lhes fosse tirada. O povo, o poder político e a sua estrutura nacional, seu território. Ora, para engendrar o que viriam a propor, é porque isto era mais importante para eles do que qualquer vida, do que qualquer coisa, do que qualquer verdade. Eles amavam o poder, a política e aquilo que eles tinham diante dos seus olhos, a terra. Esse amor mata. O amor que nós dizemos ter por Deus deve ser o amor que preserva a vida. Preserva a vida dos eleitos de Deus e proclama a vida aos que ainda não o conhecem. Proclama também o juízo, porque ao proclamarmos o juízo, exaltamos o autor da vida e a autoridade sobre aqueles que o rejeitam. Pleno Senhor. Mas nós o fazemos no nosso pequeno conhecimento, nós o fazemos em favor dos outros. Nenhum de nós vai sair proclamando o evangelho pelas ruas se estiver mais amor a si mesmo do que ao Senhor. Amo tanto a mim mesmo que não prego o evangelho, não quero passar vergonha, não quero enfrentar dificuldades. Amo tanto a mim mesmo, amo tanto ao meu país, que não estou pronto a seguir a Cristo quando o país mandar que eu o negue. Amo tanto a política, amo tanto o poder, que não estou pronto a negar estas situações e estas alternativas da existência em favor do seguir a Cristo. Será que é assim? Será que estamos assim? Amando tanto o que desonra a Deus, que nós nos tornamos aqueles que o desonram? Pois, meus irmãos, espero que nessa casa não haja ninguém assim. Se houver, é tempo de arrependimento. Mas fora desta casa, tenho certeza que há muita gente assim. Há muita gente assim nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados. Há também gente assim em cada um dos locais dos poderes executivos deste país. Há também nos poderes, naqueles que representam o poder judiciário. Há sim aquelas pessoas que exercem poder nas suas repartições privadas, nas indústrias, no comércio. Gente que valoriza tudo que lhe dê poder, tudo que lhe honre o nome, tudo que lhe possa encher a mão, que faça com que as pessoas a ele se submetam. Nada
que honre a Deus. Este amor mata. Mata o próprio coração, mata o crente ao redor. Nas Escrituras, mata a Cristo. Sejamos com os nossos olhos abertos. Não nos deixemos seduzir. Não caminhemos nesse amor que mata. Seguindo, vemos que tudo isso acontece. Gente fazendo delação, gente com um amor pelas coisas erradas, gente tramando a morte. Tudo isso acontece debaixo do domínio da verdade. Debaixo do domínio de Deus. Quando eu disse há pouco que você precisa estar alerta, eu não disse que você precisa estar preocupado. Eu não disse que você precisa ficar temeroso, apenas alerta. Você precisa estar alerta para não caminhar com esses ímpios, para não liderá-los, para não fazer parte. Mas você precisa estar tranquilo, confiante no Senhor, porque as piores coisas nessa existência não estão fora do domínio da verdade. Irmãos, os versículos 49 e 50 nos mostram Caifás, um dentre eles no Sinédrio, sumo sacerdote naquele ano, advertindo e dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, mas como ele pôde dizer isso? Como ele pôde falar alguma coisa da parte de Deus sendo um ímpio? Eu tenho insistido com os irmãos que valorizam por demais o povo de Israel, a nação de Israel, o Israel dos nossos dias. Queridos, se não são crentes em Cristo Jesus, são ímpios. Só há redenção em Cristo Jesus, não se deixe enganar. O sinédrio de então, a liderança do templo, dentro da religião judaica, negando a Cristo, ímpios. E um ímpio, sumo sacerdote ímpio, é usado por Deus para falar coisas que ele não entendia. Ele sabia que todos os anos, por conta do domínio romano, os romanos, para apaziguar os judeus, apresentavam um prisioneiro judeu e diziam que iam libertá-lo em favor da paz social na Judéia. Ao mesmo tempo, alguém seria condenado à morte, mas a alegria pela soltura de um criminoso deveria acalmar os ânimos dos judeus. Ele, sabendo disso, diz: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, em lugar da escravização completa dos judeus, morra um criminoso e seja solto o outro, para que todos vão dormir felizes e contentes. Ele, ao dizer isto, apenas retratou um passo histórico, já normalizado pelos últimos 30, 40 anos na Judéia. Mas, nesse momento, ao dizê-lo, predisse que um homem morreria pelo seu povo. Ora, como isso poderia acontecer se não fosse sob o domínio do Senhor? Como isso poderia acontecer apenas ao acaso? Essa é mais uma expressão de que o Senhor, a verdade, domina sobre tudo e sobre todos. E é assim então que nós vimos a interpretação que João dá ao texto. Veja os versos 51 e 52. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele é o Senhor dos judeus? Sim. Ele é o Senhor sobre os que serão salvos? Sim. Dentre os judeus? Claro.
É Senhor dos judeus ímpios? É Senhor. É Senhor de Ciro, em Isaías, depois manifesto no texto de Esdras, e que não o conhecia. Mas também é Senhor daqueles que redimiria dentre os povos. E já é então aqui associado por João, ao final do 52, também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Qual é a qual é a amplitude do domínio do Senhor? O domínio do Senhor, será que ficou restrito e não domina mais sobre a grande São Paulo? Sobre o ABC? Será que o Senhor domina só até as 20 horas, porque a partir daí nós temos que ficar em lockdown, presos em casa? Não, meus irmãos. O Senhor domina sobre tudo, sobre todos, e cabe a nós, como seus servos, identificarmos o seu domínio e seguirmos sendo suas testemunhas. Testemunhas para judeus e para gentios. E caminhando ainda além, o texto vai nos mostrar, nos versos 53 e 54, que desde aquele dia resolveram os judeus no Sinédrio matar Jesus. Já haviam buscado fazer isso antes, mas agora era uma resolução. 54, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Observem que há duas ações aqui. Há a ação dos judeus decidindo por matá-lo, mas não há só a ação dos judeus. Que outra ação você encontrou aí no versículo 54? A ação do próprio Senhor Jesus. Ele também agiu. E por que ele agiu assim? Porque estava perto o tempo da sua morte. Mas ainda não era o tempo da sua morte. Ele tinha o domínio da história, lembram-se? E o domínio sobre a vida e a morte, inclusive a própria vida e morte. E com esse domínio, irmãos, ele se apartou. Ele se coloca longe para que as coisas acontecessem exatamente como o plano do Senhor. Sim, ele cooperava para o cumprimento do plano. E ele então vai poder nos mostrar que estava chegando o tempo, mas ainda não havia chegado, mas logo chegaria. Os versos 55 a 57 nos mostram as ordens para que, se ele se aproximasse e fosse visto de Jerusalém, em Jerusalém, na época da Páscoa, ele fosse logo denunciado. Quase lá. Faltava pouco. Isso nós vimos no Evangelho de João todo, e você pode ver ali uma das referências de João 7:6, e havia antes no capítulo 5, e haverá depois. O meu tempo ainda não chegou. O domínio da história, o domínio da vida e da morte. O domínio aqui, quanto ao seu próprio ser, a sua própria existência. O domínio sobre nós. O domínio sobre este local em que vivemos. Este país, o mundo, sua criação, o universo. Não coloque limites no domínio do Senhor. Peça ao Senhor que lhe conceda a bênção de discernir as coisas, de enxergar além deste palmo que costumamos ver. E alguns de nós nem um palmo, nós fechamos os nossos olhos, ainda colocamos vendas para não enxergar. Que Deus te capacite a enxergar, meu irmão e minha irmã, a ver o que há ao seu redor e a saber. Honra a Deus, apoie. Desonra a Deus, não tema resistir. E no apoio ao Senhor, faça isso, sabendo que Ele domina sobre tudo e sobre todos. E concluindo, é preciso então que nós, seguindo os passos de Jesus, clamemos por esta sabedoria e esta firmeza. Jesus fica sabendo, sem dúvida, agora querem me matar. E alguns de nós, talvez ao saberem disso, se um dia acontecer, percam completamente o controle. O que farei então? Para onde eu vou fugir? Querem me matar. Então vamos nos armar, vamos revidar, vamos bater antes. O que faz Jesus? Com sabedoria e com firmeza, sem vacilar.
Afasta-se. E o que ele vai fazer na Páscoa? Aproxima-se. É chegada a hora. E nós, com sabedoria e com firmeza, para a honra do Senhor, nos comportemos, imitemos a Cristo. E nesses dias difíceis pelos quais passamos, antes de termos posições firmes, sólidas, concretas, examinemos as coisas. Sejamos sábios. E vejamos, repito uma vez mais, antes da adesão, se honra a Deus. Antes da família, dos amigos, da própria carne, dos amores que os judeus tinham, lembram-se? Pelo povo, pelo poder, pela terra. Antes de nós priorizarmos as coisas naturalmente priorizadas pelos ímpios, priorizemos a Deus. O que te honra, Senhor? O que, segundo a tua palavra, te honra? E que então, sob o domínio da verdade, a igreja se comporte e honre a Deus. Deus abençoe a igreja.